tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre jogos cognitivos, que basicamente são alguns jogos que vocês vão ter que usar a cabeça, vão ter que pensar rápido, vão ter que ser bem inteligentes se vocês quiserem vencer. E vai trazer vários benefícios para a vida de vocês e para quem estiver participando com vocês, porque depois do final dessa aula vocês vão estar mais inteligentes, mais ágeis, vão ter pensamentos mais rápidos e com certeza vão se divertir muito. Espero que gostem. Para essa primeira atividade, trouxemos aqui hoje o jogo da memória. Vocês não vão ter que comprar nenhum jogo, dá para ser feito em casa de diversas maneiras. Numa primeira hipótese, você pode pegar uma folha de caderno ou uma folha de papel A4, você recorta ela do mesmo tamanho como se fosse tamanhos de cartas, ou pode ser até um pouquinho menor. E nela você vai escrever números para simbolizar os pares que você tem que formar. Por exemplo, 1 faz par com o número 1, 2 faz par com o número 2. Quem tiver algum baralho em casa também pode utilizar. Aí vocês podem usar, por exemplo, o as do baralho fazendo par com outro as, o 4 fazendo par com outro 4, utilizando os números para fazerem a ligação entre eles. Aqui eu estou utilizando o baralho de Uno, peguei algumas cartas e aqui a gente tem símbolos, imagens e podemos fazer a combinação com números. No caso aqui, eu escolhi os números e as cores iguais também, porque aí ele pode trabalhar tanto com a imagem dos números quanto com a numeração deles. Mas no caso de baralho, você pode usar o baralho só a numeração mesmo. E aqui ó, a gente formou os pares. 4 faz par com 4, mais 2 faz par com mais 2. Vocês podem utilizar esses símbolos aqui, ó, eles saberem ligar, e assim a gente vai começando o nosso jogo. Primeira coisa, você vai embaralhar e de acordo com o número de pessoas que você for participar, vai depender o número de cartas. Dependendo da idade e da faixa etária do menino, você também pode trabalhar com menos cartas. Ou você começa de uma forma iniciante, mas com menos cartas, com 4 cartas para ele começar, para ele entender o jogo. Depois aumenta para 6, 8, 10 e assim o jogo vai em diante. Tudo bem? Eu estou aqui com meu amigo Pedrinho. Fala, Pedrão, tudo bem? Comece revelando aqui. Aqui a gente vai dar um exemplo jogando com 6 cartas, que é um exemplo mais de iniciante. Mostre as cartas, depois você as vira e o jogo começa. Vai, Pedrinho, vamos lá? Essa aqui. Essa com mais qual? Vamos ver se você tem a memória boa. Essa, vamos ver se ele acertou. Ih, Pedro, foi quase. É minha vez, hein? Vamos ver. Minha. Opa, o 7 com... Meu Deus, eu errei. Vamos ver se você acerta agora. Vai. Essa. Você mesmo pode virar. Vira. Essa. Com essa aqui? Porque essa aí é Meu Deus, você marcou um ponto. Vamos de novo, vai. Essa. E essa. Vira, vamos ver se você marcou outro ponto. Meu Deus, ele é um gênio. E vamos ver, sobrou mais alguma? Essa e essa. Parabéns, você marcou 3 pontos. Outra maneira de você jogar também, aqui no caso a gente vai utilizar 20 cartas, só que nós não vamos revelar antes do jogo começar. Então a sua memória vai ter que ser no decorrer do jogo. Aí a gente espalha. O modo que você espalha as cartas também é importante. Coloque sempre em filas para favorecer a pessoa a conseguir gravar a posição que a carta está. Também não pode colocar totalmente desorganizada. E lembrando que você não pode mudar a ordem das cartas. Por exemplo, se você virar essa carta, você não pode pegar ela e colocar em outra posição, porque isso seria trapaça. Então, o jogo começando. O jogo vai se tornando muito mais difícil dessa maneira. Opa, já vi que eu estou perdendo ponto, hein? Como falar em jogos cognitivos sem falar de Forca, que foi um jogo que a gente praticamente jogou a infância toda e acho que ele faz parte de todas as famílias brasileiras hoje. O jogo de Forca basicamente é onde você tem que adivinhar uma palavra em algum contexto. E aí, para os alunos menores, vocês vão utilizar palavras mais simples de 2 sílabas
e vão dar dicas para ele de acordo com temas que eles gostem. Por exemplo, um ótimo exemplo é a palavra bola. Ela não repete tantas letras, então é mais fácil do aluno adivinhar uma letra que contém nela. Os alunos sempre vão começar mais com vogais, então ela é muito positiva porque se eles acertarem as vogais, eles já acertaram metade das palavras. E aí você vai jogando, ele vai ter um número de chances. As pistas vão de acordo com a faixa etária também. Se você quiser dar pistas mais objetivas, você dá. Se você quiser dar umas pistas que force ele, instiguem eles a pensar um pouco mais, também é mais positivo. E para os alunos um pouco maiores, vocês podem utilizar palavras maiores, dar menos dicas e usar palavras mais difíceis ou de acordo com algum tema. Por exemplo, se você está fazendo um paracar de geografia com seu filho, por que não utilizar uma palavra do tema estudado para fazer um jogo? O aprendizado se torna uma coisa mais significativa porque vai ser uma coisa prazerosa para ele. E todo jogo ele tem a graça do desafio. Então, ao desafiar ele, a forçar ele a pensar mais, você vai fazer com que ele desenvolva e vai fazer com que esse desenvolvimento dele seja uma coisa prazerosa e positiva na vida dele. Para essa última atividade, a gente vai trazer o jogo da velha, que é um jogo muito antigo, mas não é por isso que ele leva esse nome. Mas trabalha muita estratégia, muito pensamento rápido e é muito legal de você fazer. Vamos fazer ele de duas formas. Primeiro, vamos iniciar ele utilizando papel e depois vamos fazer uma parte mais agitada, com movimento, onde vai ter também um gasto metabólico que vai ressaltar numa melhor saúde para os filhos de vocês. O jogo da velha consiste naquele joguinho do X e da bolinha, onde você ganha de três formas. Ou você ganha de forma vertical, ou você ganha de forma horizontal, ou de forma diagonal. Nessas três posições, tanto faz o jogo da velha. Se você fez uma sequência do seu símbolo, você acaba marcando um ponto. E aí você pode jogar várias vezes no papel e ele mesmo vai desenvolvendo estratégias a partir do pensamento lógico dele, e você vai mostrando para ele em alguns momentos como ele pode criar, como eles aprendem a defender. Às vezes ele aprendendo a defender, com o tempo ele vai aprendendo a atacar também e procurar a vitória, lembrando que quando um perde, o outro, cada hora um começa, porque ele vai ter uma vantagem de sempre estar um passo meio que à frente e também vai ter a estratégia de às vezes estar um passo atrás e ter que se defender e não preocupar simplesmente com atacar. Então, comece com essa no papel e agora a gente vai para a parte prática, onde a gente vai fazer ele depois que ele já está bem treinado nisso aqui, de um jeito mais divertido para ter um resultado melhor para ele também. Bom, galera, agora para esse jogo da velha a gente vai começar aqui meio com uma pista. Eu cheguei a fazer um jogo da velha aqui no chão, espero que dê para vocês acompanharem aqui, ó, onde eu utilizei alguns fios, uma coleira de cachorro e é só para simbolizar mais ou menos o formato. Se você não tiver isso na sua casa, você pode fazer com fita adesiva ou até com giz no chão, dependendo se você tiver um quintal, mas aqui é só para simbolizar o jogo da velha. Deu para enxergar aqui. Além disso, no jogo da velha, eu coloquei aqui na bancada alguns objetos que nós vamos utilizar durante a aula. Pode ser qualquer objeto, pode ser camisa, pode ser pedaço de pano, jornal. O ideal é que sejam simplesmente de cores diferentes, ou pode ser até brinquedos em geral. Mas o ideal é que sejam de cores diferentes, para que não se misture e cada um vai poder utilizar só isso. Basicamente, aqui essa primeira parte vai ser simples, vai ser só corrida. Os alunos, no caso aqui, eu vou utilizar minha irmã e meu sobrinho, e eles vão ter que correr aqui, podendo pegar uma peça por vez e colocar no jogo da velha. Ganha. Então vamos lá, 1, 2, 3 e valendo! Vai, bora! Pegou uma peça, só vale uma, Vamos lá. Bora, velocidade, bora! Ai meu Deus! Ixi, ela vai ganhar, fecha ela! Fecha o amarelo! Vai, quase! Vamos! Bora! Pedro ganhou! Bom, galera, ainda utilizando aquele jogo da velha no chão que a gente fez com todos os materiais que a gente achou no meio do caminho que pareciam com fio, a gente vai dar uma modificada na atividade, onde a atenção agora vai ter que ser difusa, porque vai ter que estar em vários lugares.
eu espalhei aqui pela casa os objetos de modo que eles ficaram em vários pontos. Por exemplo, coloquei um de cada aqui no sofá, coloquei outros de cada no sofá, um de cada aqui numa bancada e outro de cada aqui e por fim 2 de cada aqui no rack. Então o que acontece? Às vezes, se você estiver mais longe do jogo da velha, você vai gastar mais tempo para pegar a sua peça e levar lá. Então você tem que ter um pensamento rápido de pegar as peças mais próximas e conseguir fazer a posição ou horizontal, ou diagonal, ou transversal que foi falada no início primeiro. Então você vai ter que ter estratégia tanto no jogo da velha, tanto para escolher qual peça está mais próxima para você poder marcar um ponto. Tá bom? Agora, galera, para o nosso último exercício, a gente vai utilizar uma bola que tem todo aquele caráter motivacional, onde o objetivo da nossa atividade é muito simples. Você tem que tentar acertar a bola naquele cesto que eu coloquei ali na frente. Ou você pode acertar ela tendo que quicar ela primeiro antes de acertar o balde. Isso é para deixar um caráter mais difícil, mas se você não tiver bola na sua casa, você pode utilizar uma almofada e tentar fazer a cesta. E você, a partir do momento que você fez a cesta, você vem aqui para os nossos objetos em comum aqui, pega ele e joga na posição do jogo da velha. Então aqui você vai ter que ter a habilidade de controlar objetos, no caso a bola ou a almofada, e só depois disso que você vai ter que ter estratégia no jogo. Vai aumentando o grau de dificuldade, mas também fica uma atividade bem mais divertida e bem mais movimentada. Vamos dar um exemplo aqui agora.